Bom, primeiramente, bom dia ao professor, bom dia aos colegas e demais pessoas que estão assistindo o meu trabalho. Eu vou falar sobre o pagamento em consignação, né? Que é um tema muito comum na área do direito obrigacional, né? Por quê? O que é o pagamento em consignação, né? Assim, estudando mais a fundo, lendo vários outros doutrinadores que falam acerca do tema e do conceito, eu achei inúmeras e diferentes opiniões, né? Inúmeros conceitos e diferentes opiniões sobre o tema, né? Mas eu cheguei a uma síntese própria, né? De um jeito assim mais traduzido que, que eu achei para conceituar o que é esse pagamento em consignação, né? Pagamento em consignação é quando o devedor, né, que quer resolver uma obrigação, ou seja, uma dívida, né, e ele não consegue por os motivos inúmeros que estão dispostos no rol do artigo 335 do Código Civil, lograr êxito, né, de pagar, de sanar essa dívida, e ele se utiliza dessa modalidade para que ele possa cumprir a obrigação, né. Esse artigo 335 tem diversos opiniões sobre a natureza dele. Se ele é um artigo exemplificativo ou é um artigo taxativo. Exemplificativo porque somente ele dá exemplos de algumas situações que podem ocorrer o pagamento em consignação. E taxativo porque tem alguns autores que afirmam que ele só acontece naquelas situações dispostas ali, né? Ao exemplo de Flávio Tartucci, né, que é um dos doutrinadores que fala sobre o direito das obrigações na área do direito civil, ele afirma que esse artigo é realmente exemplificativo, porque até no livro dele ele cita algumas jurisprudências que trazem outros casos que não estão dispostos ali, né? E a maioria, pode-se dizer assim, a maioria dos doutrinadores e dos juristas afirmam que é um artigo taxativo, que é só dentro daquelas hipóteses ali que ocorre o pagamento e consignação. E quais são essas hipóteses e quais são essas situações aqui? Então eu vou explicar um pouco mais sobre essas 5 situações que acontecem no artigo 335, né? Bom, como já falei, são elencadas nesse artigo. A situação A. Caso o credor não puder, ou sem justa causa, recusar a receber o pagamento ou dar quitação na devida forma. Assim, ou seja, é caso o credor ele não puder, seja por um motivo de falta de contato com o devedor, ou até mesmo recusar por causa que não concorda com a quantia, algo do tipo, se utiliza do pagamento em consignação, né? Que eu até não falei, mas existe duas formas de realizar esse pagamento, né? Que é a forma judicial, né? Que se utiliza das vias judiciais, da justiça comum, para que resolva essa situação, né? E tem a forma extrajudicial, que é prevista no artigo 539 do Código de Processo Civil, que ele fala de uma maneira de resolver mais rápido essa questão dessa obrigação em vias não judiciais, somente as instituições bancárias oficiais ali definidas, né? Que no caso aqui do Brasil é a Caixa e o Banco do Brasil. Até na minha pesquisa foi o que eu achei, né? Que é a Caixa e o Banco do Brasil, que são os bancos oficiais que recebem essa quantia de forma extrajudicial. O devedor que quer se utilizar dessa forma extrajudicial, ele procura um banco e lá ele realiza o depósito em razão do credor
e esse credor vai receber uma carta com aviso ali que teve um depósito de devida quantia para sanar aquela dívida. Vai dele recusar ou aceitar aquele valor ali. Caso ele recuse, volta é direcionado ao devedor que realizou esse depósito que ele recusou. E esse devedor ele tem o prazo de 1 mês para ele entrar com a ação na justiça comum, né? Se ele quiser. Se ele não quiser, continua o inadimplemento. O credor, no momento que é feito o depósito dessa maneira extrajudicial, ele tem 1 semana para se manifestar. Ele tem 1 semana para se manifestar. Caso ele não se manifestar, de recusa, né? No caso, né? Caso ele não recusar ou não tomar nenhuma... É dada como obrigação cumprida, né? Como sanada a obrigação, né? Não existe mais aquele vínculo obrigacional de devedor. E aquela quantia fica no nome do credor para caso ele queira tirar ou não daquela determinado banco ali. Essas são as hipóteses previstas no artigo 539 do Código de Processo Civil, que é a forma extrajudicial de se resolver a consignação e pagamento. Mas falando aqui nos casos em que se pode entrar com essa ação de forma judicial, né? Tem também essa questão que caso, assim, diz assim, se o credor não for nem mandar receber a coisa no lugar, tempo e condições devidas, né? Caso eles acordem num lugar ou de alguma maneira de sanar essa dívida, né? E o credor não for, ou seja por diversos motivos, né? Ele não comparecer ou a esse lugar onde ia se realizar o pagamento, também é uma das formas que é prevista que pode-se entrar com a ação de consignação e pagamento. Se o credor for incapaz de receber, for desconhecido, for declarado ausente ou residir em lugar incerto ou de acesso perigoso ou difícil. Caso o credor não conseguir receber por motivo de, por exemplo, ele está longe do devedor ou não puder naquele momento ali, também é um motivo para se entrar com ação de pagamento em consignação. Se ocorrer dúvida sobre quem deva legitimamente receber o objeto do pagamento, se caso o devedor não sabe para quem pagar, né? Que é um caso bastante comum, pode-se acontecer que esse credor possa vir a falecer, né? E o devedor não sabe para quem pagar, se vai ser para um filho, vai ser para a esposa, para algum outro familiar, né? Ou quem vai ficar a cargo de receber essa quantia. Também é um motivo para que se possa entrar com esse tipo de ação. E se pender litígio sobre o objeto do pagamento. Se aquela quantia, aquele objeto, algo ali que está em questão da obrigação, ele tiver alguma briga judicial sobre aquilo ali, né? Esses são os casos que se pode entrar com o pagamento em consignação. Agora, exemplificando assim, eu peguei um caso, eu achei diversos casos falando sobre pagamento em consignação, mas não alguns que possa realmente se utilizar de exemplo, né? Porque falavam de questões mais que tangenciavam o tema, pode dizer assim, porque, por exemplo, falavam muito em questão bancária, entrava em outros méritos do direito, mas esse caso foi um que eu achei interessante e bem próximo do exemplo ali e do que é o pagamento em consignação, né? Aqui acontece
Aqui acontece que o devedor, que é um órgão público, ele quer fazer o pagamento de uma quantia que ele devia a um funcionário que faleceu, um funcionário dele que faleceu, um funcionário público. E esse funcionário, ele não deixou dependentes, não deixou filhos, né? E havia uma briga entre o cônjuge dele, né? No caso, e o, os pais, né? Não se sabia para quem esse órgão ia pagar essa devida quantia. E então eles entraram com a ação de pagamento em consignação. Em primeiro grau, essa ação foi julgada procedente, o pagamento foi realizado e o órgão público já não existia mais esse vínculo obrigacional com, com aquele em razão daquela quantia. Então, também o juiz de primeiro grau condenou ele condenou o pai daquela pessoa em questão ali, né? Que a pagar os honorários advocatícios e os devidos custos judiciais também. E legitimou como credor o cônjuge desse indivíduo aí. Porque eles tinham até uma objeto. Eles tinham uma escritura pública de declaração de união estável, né? Que é um documento oficial que legitima ele como cônjuge oficial daquela pessoa ali e quem ficaria a cargo de receber a quantia. O pai dessa pessoa em questão aí que faleceu, ele não se conformou com a decisão de primeiro grau e entrou com uma apelação civil. Ele estava litigando ali que ele seria quem deveria receber essa quantia e não a outra pessoa. Até em razão dessa outra pessoa ser um homossexual, né? E que não havia uma legislação que comprovasse que ele seria o efetivo a receber esse valor. Assim como em primeiro grau, por decisão unânime, né? O relator e desembargador Leonel Pires Oliver, ele julgou esse apelo desprovido, mantendo a sentença de primeiro grau e também condenando o pai dessa pessoa a pagar as custas judiciais e mais 18% sobre a quantia devida, a quantia sobre o valor do processo ali para ele. E esse é um caso de pagamento em consignação. Por quê? Porque o órgão público ele queria realizar o pagamento de uma quantia e ele não desconhecia quem era o legítimo credor em caso do falecimento ali. Ele entrou com essa ação e a justiça julgou que o legítimo credor era o cônjuge da pessoa. Esse é um caso de consignação de pagamento.